Paparapapapá, já já, começando aí, já já tem Clodoaldo. Oi, já tem gente chegando, já tem gente chegando, já tem gente chegando. Olha a galera aí, tem que botar o óculos, tem que botar o óculos. Jorge Carvalho, bacana, Sebastião. Jorge Carvalho, a gente tá com uma música de fundo aqui, que é Gilberto Gil, né? Você está por dentro, que você é um cara altamente conectado, mas a Itália está promovendo através do Ministério das Relações Exteriores, né, uma ação e chamou diversos cantores aí do mundo inteiro. E Gilberto Gil está cantando uma música de Domenico Modugno, que é Volare, né? Que é dando essa esperança aí para a gente sonhar, cantar. E é uma imagem muito bonita, muito forte, tá aí, ó, para todo mundo ver em todos os lugares. E hoje muita gente está pedindo para... Alexandre, legal, você vai falar com o Clodoaldo sobre trabalho e tal, mas passa um pouco de esperança pra gente, né? Diz aí pra gente que tem coisa boa acontecendo também, que não é só coisa ruim. Então tem aí, olha. A Itália nas últimas 24 horas teve 1.346 curas. 1.346 curas. Do total de 10.950 curados na Itália, quase 11 mil curados na Itália. E aí fica essa. Você é capaz de compartilhar a informação positiva? Você topa compartilhar a informação positiva? Legal, né? Então estamos aí ao fundo aí com o Gilberto Gil e a netinha dele, com o Volare. Bem legal, eu acho que foi uma introdução bacana. Enquanto a gente aguarda a Elise, está aí na área já também, aguardando aí Clodoaldo chegar. Daqui a pouco o Clodoaldo chega e manda a gente dividir esse momento aí com ele. Mas o que eu podia falar para vocês? Tem uma turma enorme de pessoas querendo participar do Melhor a Cada Dia, como a gente está fazendo, tentar trazer um pouco de acalento para as pessoas em casa, né? Isso é bem legal, é uma maneira da gente contribuir, da gente ajudar. E muita gente ligando, mandando dicas, né? Olha, mandaram uma ontem que eu falei ontem, vou falar aqui de novo, sobre condomínio, cara. Se alguém no seu condomínio fica doente e essa pessoa é sozinha, dá para a gente dizer que a responsabilidade é do condomínio, que o condomínio tem que se envolver? Como é que você está hoje com a sua cabeça? Você entendeu que está todo mundo conectado, perdão? Ou você acha que aquela pessoa tem que ficar ali sozinha esperando os parentes dela para ajudar? Não é uma reflexão legal, que você no seu condomínio está disposto a ajudar o próximo, ajudar um vizinho, ajudar uma senhora, ajudar um idoso, né? Compartilhar. Você acha que o condomínio deve participar disso aí? Ou a gente continua isolado, sem falar com as pessoas no elevador, sem dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Já já tem aí Dr. Clodoaldo, ele deve estar se arrumando ainda aí, passando perfume, mas ele chega já já. Mas eu queria dizer que hoje a gente tem aqui Clodoaldo vai falar sobre essas mudanças aí nas leis trabalhistas, aí como é que fica o trabalhador e como é que fica o empresário aí nesse momento tão conturbado. A gente vai ter na terça-feira, Luciana Guzmão. Luciana Guzmão é uma figura aí fantástica, né? Luciana Guzmão, ela é mestre em ergonomia e ela vai falar da importância da saúde física e mental em casa. Então todo mundo que está fazendo home office, como é que você deve manter a sua postura em casa? Fica largado, jogado, ou você se preocupa com a postura? Luciana. E na quarta-feira a gente vai ter aqui Alexandre Porto. Alexandre Porto foi presidente de várias instituições, né? E ele vai falar para a gente, com o consumidor consumindo menos, como é que vai ficar o centro da cidade. Doutor Clodoaldo já chegou, já está aí na área. Boa tarde, doutor Clodoaldo, tudo bem? Boa tarde, como vai, Alexandre? Tudo bem? Estamos aí na nossa primeira live aí ao vivo, né? Obrigado aí pela sua paciência, pela sua disposição de estar aí com a gente aí, né? Você tem um fã-clube muito grande, já tem um monte de... Só mulher que nos entenda, mas tem muitas mulheres aí já dando sinalzinho para você. Na quinta, a gente vai estar aqui com Gabriela Zelice. Ela é pedagoga e é uma coisa muito interessante que a gente vai falar na quinta-feira, Clodoaldo, é a preocupação com os alunos dentro de casa. Você que está dentro de casa confinado como eu, está botando seu filho para estudar? Eles estão estudando? Eles têm um horário para estudar? Não tem um horário para estudar? Como é que fica esse negócio na quarentena? Se a gente ficar abril, se ficar maio, se os alunos vão ficar soltos sem ter aula? E se o colégio der férias, 30 dias, vão ficar sem estudar ou os pais vão fazer alguma coisa com eles? E ela questiona outras coisas interessantes. E os colégios que deram férias, está obrigando os professores a dar aula remotamente? Essa já fica aí para o nosso advogado Clodoaldo.
E na sexta-feira, cara, a gente vai estar aqui com outro assunto quente, lamentavelmente é na sexta-feira, mas é a delegada Ana Carolina Jorge. O aumento da violência contra a mulher chegou a subir 50% no Rio de Janeiro, chegou a subir outros tantos em outras capitais. Está uma coisa absurda a violência contra a mulher nesse momento. Vamos tentar entender o que está acontecendo. No sábado, a gente vai estar aqui com uma psiquiatra, falando como é que a gente faz a cabeça dos meninos. Você, papai, você, mamãe que está em casa, a gente deve deixar todas essas informações na cabeça de uma criança de 3, 4, 5, 6, 10 anos? Deve estar falando sobre morte, deve estar falando sobre álcool gel o tempo todo, sobre andar na rua, não deve andar na rua. Doutor Daniel, bem bom vê-lo novamente. Obrigado por suas dicas da última vez. Viu? Muita gente maravilhada com a sua palestra. Muito obrigado. O que a gente faz, Clodoaldo, com os nossos filhos em casa? Será que a gente deixa eles ficarem vendo tudo que é informação? A gente não deixa ficarem vendo as informações? A gente omite, brinca, inventa fantasia, diz que não é mais ou menos assim e tal? Essa psiquiatra vai estar aqui no sábado falando sobre isso. Mas hoje a gente não pode tomar muito tempo do Clodoaldo. A gente começou com uma música italiana, Volares, Gilberto Gil, a neta dele cantando, você chegou atrasado, você não viu? E lá na Itália, para muitos, é o berço do direito processual, muita coisa do direito veio da Itália, e nada mais adequado que estar aqui com você, Clodoaldo, que foi prefeito, que foi presidente de associação, não é isso? E é membro da OAB e uma série de coisas fabulosas, mas o mais importante é ter um advogado trabalhista nesse momento que a porca torce o rabo, né? Nesse momento que me dá a sensação, Clodoaldo, eu posso estar errado, que a gente botou muito peso no trabalhador. Olha que eu sou empresário, mas eu acho que a gente carregou o pincel na mão do trabalhador e botou muita culpa para ele. O cara que já ganha R$1.000, tem desconto, né, acaba recebendo R$800, você pegar e botar peso em cima do trabalhador, eu acho que é até meio desumano, mas isso aí é outra história. Boa tarde, doutor Clodoaldo, bem-vindo, muito obrigado, tenho um carinho muito especial por você, por sua família, conheci você, não que você seja velho, você é antigo, mas você era prefeito de Areia Branca, né? Sim, o melhor São João era de Areia Branca naquela época, anos 90 Exato. E tal. O tempo passa, você largou a vida pública e hoje está privatizado, é isso? Na verdade, aquela passagem pela Prefeitura de Areia Branca foi mais um arranjo feito na época, nunca foi efetivamente meu perfil, nem minha vocação, mas fui prefeito durante 4 anos, tenho muito orgulho disso, foi uma época em que eu realizei muitas coisas que dificilmente eu conseguiria realizar para o povo de Areia Branca se não estivesse naquela posição. E eu tenho muito boas lembranças daquela época. E muito orgulho também disso, né? Porque tem muita gente que sai sem deixar orgulho, sem deixar prazer para as pessoas que ficam. E você sair hoje do serviço público e não ter nenhuma encrenca, Clodoaldo, eu acho que já é uma vitória grande, já faz de você uma pessoa respeitável para mim. Sem dúvida, não tive nenhum tipo de complicação, as contas todas foram aprovadas. E hoje, quando eu chego em Areia Branca, encontro várias pessoas que lembram daquela época. É muito bom. Mas o Volta Clodoaldo, essa possibilidade não existe. Não existe, né? Essa possibilidade não existe, não. Clodoaldo. E agora estou advogando há mais de 20 anos, já sou advogado trabalhista dos últimos 10 anos para cá, exclusivamente trabalhista, e mais recentemente a advocacia trabalhista especificamente em defesa dos empregados. Que me corrija, né? Eu também tenho uma esposa que está acompanhando, Fabiola Julice. A área trabalhista é quase como um médico, né? As pessoas estudam medicina e falam, quer ser pediatra, cara? Não, pelo amor de Deus. O trabalhista hoje, no momento, está mais ou menos assim, né? O cara que é advogado trabalhista, ele parece que é um nível abaixo, né? do que os outros, né? Os outros parecem que é uma categoria superior. Mas é uma causa nobre, né? Igual médico sanitarista, igual outras coisas assim. Tem que ter uma dedicação e entender a causa, entender o que está se fazendo ali. A gente teve uma MP aí, 936, que a princípio foi colocada, que a preocupação foi manter os empregos, né? E, pelo que eu estou vendo, a grande maioria demitiu, né? Tem uma empresa grande aí, tal de alimentação, demitiu 600 empregados. Eu mandei para você, não sei se deu tempo de você ver, uma startup que conseguiu bilhões de seus membros associados e também demitiu todo mundo. Como é que está a situação desse empregado e desse empregador brasileiro aí nesse momento? Você acha que isso foi suficiente para manter os empregos de todo mundo, Clodoaldo? Veja só, Alexandre, a gente bem a grosso modo, claro.
minha colega Rose Moraes entrou aí, vou mandar um abraço para ela. É brincadeira, então bater recorde hoje. Uma grande advogada trabalhista. Um beijão, Rose. Mas veja só, o que aconteceu basicamente foi o seguinte: o que está acontecendo? A gente está vendo. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que nós estamos num momento completamente diferente do normal. Então é necessário que exista um somatório, tanto de empregado como de empregadores, no mesmo sentido, procurando andar no mesmo sentido. É hora de haver solidariedade entre empregado e empregadores e o reconhecimento de que um não existe sem o outro. Não existe empregado sem empregador, não existe empregador sem empregado. Mas a gente sabe que esses momentos, eles abrem margem para muita fraude, eles abrem margens para muita gente mal intencionada. E aí o que acontece é que a gente está vendo a utilização de expedientes que são previstos na CLT para alguns empregadores se desvencilharem de seus empregados de forma pagando menos rescisão, procurando se valer de previsões como, por exemplo, que tem na CLT, a partir do artigo 486, se não me engano, no 501, 502 também, que prevê as situações de fato do príncipe, força maior, onde o empregador pode demitir o empregado pagando metade da rescisão que ele teria direito. Então, nós estamos vendo algumas situações como essa sendo utilizadas, e é importante que os empregadores saibam que o que se está dando através dessas medidas provisórias não é uma carta branca para que ele faça o que ele quiser e bem entender, e que ele estará isento de qualquer tipo de apreciação do Poder Judiciário no futuro. Futuramente, tudo isso pode ser revisto, objeto de ação trabalhista para se verificar se foi feito da forma correta. E eu acredito que aquele empregador que se vale, por exemplo, dessas previsões de pagamento inferior de rescisão do trabalho, do contrato de trabalho, alegando que a empresa ficou inviabilizada e a empresa está perfeitamente viabilizada, numa situação como essa, cabe até uma indenização por dano moral em face do seu empregado, por ter colocado ele em situação de dificuldade, pagando a ele menos do que ele tinha direito, no momento em que ele está numa dificuldade extrema. Então, o brasileiro precisava entender, e aí eu gosto dos exemplos que a gente pega de fora, né? Eu falei ontem, vai parecer repetitivo, mas a Louis Vuitton fez 10 milhões de máscara, parou a indústria dela para fazer máscara, porque percebeu que estava faltando máscara, né? A gente podia ter empresas aqui, e tem, né? Mas podia ter mais, preocupado em fazer máscara, álcool gel e tal. Os bancos tiveram lucros de 3 bilhões no trimestre, a gente cansou de ver isso, aí cada trimestre lucros milionários dos bancos. Eu acho que a turma que ganhou muito, que se beneficiou do nosso país, e vendo a situação que a gente está, devia ser a primeira a botar a bandeira para fora e não esperar o governo. A gente espera demais o governo, e quando vem uma situação dessa, todo mundo canaliza para o governo. Como se o governo não viesse depois descontar impostos. Esse governo vai depois descontar da gente, né? Você botando para o governo pagar, não quer dizer que eu não vá pagar. É como um grande condomínio, né? Então, quando você bota para o condomínio pagar, vai vir para o seu apartamento. Quando você bota para o governo, vai vir para você uma hora. Esse dinheiro é nosso. A gente bota como sendo do governo uma coisa fora, né? Eu acho que a gente tem que repensar isso. Eu acho que o empresário tem que pensar de outra maneira. Como tem nos Estados Unidos o pessoal apoiando as universidades. Na verdade, às vezes a gente nota que falta um pouco de patriotismo no povo brasileiro. Sabe? É algo que precisa ser trabalhado aqui para ser melhorado no nosso povo. Quando se chega numa situação dessa, o que cada empresário que não está sendo impactado, porque nós sabemos que tem empresários que estão sendo extremamente impactados, sem dúvida, e tem empresários que não estão sendo impactados. Mas até esses que não estão sendo impactados, que estão inclusive empresas, por exemplo, de entrega, né, elas estão promovendo mais do que nunca esse trabalho de entrega, esses aplicativos de entrega, por exemplo. Conhecimento vertiginoso. Sem falar que as pessoas estão procurando se interessar. Quem não se interessava como ele funcionava agora está procurando saber como é que funciona. E isso está fazendo com que elas cresçam assustadoramente, mas ninguém está vendo nenhuma contribuição maior, ninguém está vendo elas procurando prestigiar mais aquelas pessoas que estão ali trabalhando, dando uma percentual maior para aquelas pessoas, diminuindo os ganhos deles para poder, de alguma forma, contribuir com essas pessoas. Porque nós sabemos, e isso é uma realidade, que nas camadas menos favorecidas da população,
é onde existe o maior número é onde existe o maior número de pessoas que têm esse sentimento de compartilhamento. Então, na hora que você, por exemplo, aumenta um benefício como o Bolsa Família, quando você aumenta o benefício desse, você pode ter certeza que você não está beneficiando somente aquela família. Eles vão dividir, porque se o vizinho estiver passando necessidade, eles são extremamente mais solidários do que as camadas mais altas da população. Então, essa solidariedade existe mais nessas camadas mais pobres. Quando você chega nas mais altas, até quem está com suas empresas bem posicionadas vai querer se utilizar da suspensão, que foi prevista na medida provisória, vai querer se utilizar da redução de carga horária para poder o Estado pagar parte do salário. E aí viram as fraudes. Vai ter mesmo não precisando. Sim, vai ter muita situação, eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque inclusive disseram que vai haver, é muito provável que se o empresariado brasileiro não tomar cuidado e usar com boa fé a legislação e a medida provisória, nós vamos ter depois uma epidemia de ações trabalhistas. É outra encrenca. Porque mais à frente virão as ações trabalhistas. Obviamente que se tiver sido feito com boa fé, a própria magistratura trabalhista vai estar ali disponível para verificar situações de boa fé e promovendo essa união de empregado e empregador, não está dando, digamos, a quem o direito que eventualmente a pessoa não tenha. Mas em situações de fraude, por exemplo, eu acredito que deve acontecer muito, porque inclusive eu já ouvi, eu tenho recebido vários telefonemas no decorrer dessa semana, sobretudo, de pessoas que o empregador está querendo promover a suspensão do contrato de trabalho, mas a pessoa vai ficar trabalhando via teletrabalho. Uhum. Então aí nós estamos numa situação nítida de fraude, né? Uma fraude. Não é o caso das férias, Clodoaldo? As férias também não é isso? Então você pensa assim, olha, eu vou dar as férias porque a legislação está me garantindo que eu posso antecipar as férias. Vou te dar as férias porque você está em casa sem vir trabalhar, mas você vai ficar trabalhando remotamente, viu? Caladinho e tal. A mesma coisa. Fraude. Você concede as férias à pessoa, é uma fraude. Você concede as férias às pessoas, mas de fato você não concedeu. Entendeu? Uhum. Então nós estamos vendo. Se eu for mencionar aqui os exemplos que eu vi no decorrer desse período dessa exemplos semana, ruins. São péssimos. Então, há exemplo do seguinte, para parte das pessoas de trabalhar, então tira 50% das pessoas do trabalho e bota os demais em home office em casa, e esses que estão em home office em casa, eles vão trabalhar em jornada absurda. Então, as pessoas às vezes têm que trabalhar 12 horas em casa, como ele não está mais registrando jornada, então eles trabalham às vezes 12 horas em home office para dar conta do serviço daqueles outros que se pretende suspender o contrato de trabalho, para que seja remunerado pelo Estado. Então você acaba tendo a mesma mão de obra das pessoas trabalhando em suas casas, trabalhando em jornadas de 12 horas jornadas extenuantes dentro de casa, muitas vezes sem ter ninguém para ajudar e às vezes até trabalhando mais em casa na época nessa época de quarentena até do que antes, porque os serviços domésticos... Tem metas, né? Porque fica complicado você... Tem um serviço doméstico de casa, os filhos, e tem as metas, que às vezes ele manda para você, olha, tem essas metas aqui para você fazer em 2 dias, né? Exatamente. Aí você tem os serviços domésticos em casa, ainda tem que bater suas metas, que são bem maiores, e a outra parte fica sendo paga pelo Estado, e muitas vezes empresas que não precisam disso. Então, nesse momento, é um momento que se tem que ter muito boa fé, muito equilíbrio, sabe? E de patriotismo, inclusive, sentimento de solidariedade. Tá. As possibilidades são inúmeras, mas aqueles que fizerem isso, se preparem, porque estão cometendo um ilícito penal. Agora vamos para a ideia. A ideia sempre é boa, né? Então é MP 936, é isso? Eu anotei aqui, eu posso estar errado, me corrija. É uma luz no fim do túnel para os empregos e para os empregos e para as empresas, né? A ideia era essa. Essa ideia, e ela veio 20 dias depois da emenda da medida provisória anterior, né? Ela foi agora do dia 1º de abril, né? E a intenção dela é realmente a preservação dos empregos e ela traz a condição de que isso aconteça. Tá. Sem dúvida nenhuma, ela traz a condição de que isso aconteça. E ela traz quais são as possibilidades que vêm previstas nessa medida provisória. Teve a primeira. Você acha melhor nós falarmos já sobre essa ou falar sobre a primeira medida provisória? Todas elas. Fique à vontade. Então vamos começar pela 927, que foi 20 dias antes dessa que você fez referência agora, né? Isso. Ela traz a possibilidade de você transferir os empregados que trabalham na sua empresa de trabalho interno para teletrabalho. Teletrabalho.
e ela fala sobre a possibilidade de você fornecer os insumos para esse teletrabalho, sem que isso caracterize, como é que fala? Salário in natura. Então, você coloca toda a estrutura na casa da pessoa, pode pagar a internet, pode pagar até a energia que a pessoa está utilizando naquele ambiente, e isso não vai caracterizar salário in natura. Então, ela prevê essa possibilidade. Ela prevê a possibilidade de antecipação de férias, né? E aí ela traz a possibilidade de você antecipar vários períodos de férias futuros. Então, Quando você fala futuro, eu posso antecipar umas férias do ano que vem, desse ano e do ano que vem? Você pode antecipar 2, 3, 4 férias. Tá. Certo? O que, de certa forma, traz um impacto na questão da saúde e segurança do trabalhador, porque as férias têm uma razão também de descanso para que você possa seguir um período novo de trabalho. Mas ela trouxe essa possibilidade como forma de preservar emprego. Então, você pode antecipar. Ela também traz a possibilidade de você antecipar feriados não religiosos. Certo? A antecipação de salários não religiosos não depende da aquiescência do empregado. O empregador pode simplesmente dizer, você está antecipando os seus feriados que virão acontecer no decorrer desse ano, no ano seguinte. Ele pode antecipar feriados. Eu conheço até um empresário que disse que iria fazer isso. Ele é autônomo, ele é médico, e ele disse que iria fazer isso para depois ele poder trabalhar direto, feriado adentro para tentar tirar a perda que teve, o prejuízo que teve. E aí ele pode fazer isso, desde que os feriados não sejam religiosos. Porque aí vem a questão religiosa, que algumas pessoas não podem trabalhar efetivamente em feriados religiosos. E aí, nesse caso, é necessário que exista a aquiescência do empregado para que o feriado religioso possa ser antecipado. Essas férias eu posso dar para todos os meus funcionários de uma única vez, como posso dar individualmente também. Posso fazer férias coletivas e também posso fazer para um grupo específico. Sim. Exatamente. Também pode ser concedidas férias coletivas, inclusive antecipadas, sem que já se esteja no período concessivo, estando ainda no período aquisitivo. Certo? Outra questão também é o banco de horas, que pela reforma trabalhista ele passou a ser possível 6 meses por acordo individual. Foi ampliado para 3 vezes mais. Então é possível agora fazer o banco de horas para 18 meses com acordo individual. Então pode simplesmente fazer um acordo com o empregado e ficar abatendo horas para mais na frente, enquanto ele estiver afastado, mais na frente, essas horas serem implementadas. Curiosidade, esse acordo com o empregado, de imediato ele é verbal, depois você vai atrás dos papéis, de repente, mas necessariamente tem que passar por sindicato e todas as outras burocracias, ou basta ser verbal e começar? Nesse caso da emenda 297, da emenda provisória 927. 927. 927 é a primeira, 936 é depois. Perfeito. Da medida provisória 927, não há necessidade do sindicato participar. Acordo individual, banco de horas de 18 meses é possível ser feito. Na reforma trabalhista, pela reforma trabalhista, 6 meses somente. Eles triplicaram isso aí para poder garantir mais flexibilidade nessa negociação e a garantia do emprego também. Legal. E aí, fora isso, a gente tem banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Essa questão daí, eles fizeram o seguinte, os exames periódicos, eles deixaram de ser obrigatórios para a demissão. Na demissão, se tivermos 180 dias antes, ele vale para a demissão. E eles deixaram de ser periódicos, deixaram de ser necessários agora nesse período. Só depois da pandemia que eles voltam a ser obrigatórios. Não tem nem aonde fazer, né? Até as clínicas são fechadas e tal, isso é realmente complicado. E esses locais acabam sendo utilizados para o tratamento eventualmente de pessoas adoentadas que podem precisar. E a questão do fundo de garantia também, que veio prevista nela, a possibilidade de passar 3 meses, os 3 próximos meses, sem recolher o fundo de garantia e depois ele ser parcelado mais à frente, sem juros e correção monetária. Que, assim, a princípio, também tem outro golpezinho que também é preocupante, porque a gente tem muita gente que pode pagar e fala assim para mim, Alexandre, o governo liberou, não precisa pagar água nem luz, não é legal. Aí outro já chegou, um cara que corta cabelo falou, Alexandre, até o consórcio, né, parece que eu não preciso pagar. Então a ideia do brasileiro é, jogou tudo pro alto, ninguém paga nada, tá maravilhoso. Fizer isso, vai quebrar todas as empresas, né? Quebra a empresa de energia, quebra a empresa de água. Então a dica que a gente pode dar para quem está nos ouvindo é, você pode pagar, você tem um cargo no Estado, você tem um cargo de comissão, você tem dinheiro aplicado, tem dinheiro na conta, pague sua conta de água e luz. Se você pode pagar, pague. É isso que funciona, né? Agora, você está desempregado e não pode pagar, aí eles não vão cortar.
mas essa conta vai vir lá na frente. Não quer dizer que ele está dando bonificação, não, que ninguém vai dar nada, não é isso? Exatamente. 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 Na verdade, é a suspensão dos prazos contratuais por um determinado período, e quando chegar mais na frente, a dívida está lá para você pagar. Você só não vai ter juntar. Juros. E ainda vai somar com a sua. Você só não vai ter juros e correção monetária, porque você não entra em mora. Porque o prazo ele é diferido, ele é jogado para frente. Mas você vai ter que pagar mais à frente, aí vai ficar mais complicado. Se você tem condição de pagar agora, pague, entendeu? Pague. E ajude as empresas a continuar funcionando. Né? Qualquer empresa, né? Qualquer negócio que você tem, se você pegou um carro do seu irmão, você pode pagar, pague. Não quer dizer que está dando energia para as contas todas, não. O pessoal está achando que não precisa pagar mais nada. Né? E não é bem assim. Pô. Tem uma curiosidade também, Clodoaldo, que é com relação, olha, eu não vou pagar você porque tem uma brecha aqui para eu pagar um curso e você estudar em casa. Então, você vai para casa, eu vou te dar um curso aqui no Senac e não preciso mais pagar seu salário. Isso caiu? É bem assim ou não é nada disso? Isso caiu depois que teve a repercussão terrível. E realmente não tem o menor sentido você pegar e colocar a pessoa fazendo o curso e suspender o salário da pessoa e dizer que vai pagar uma bolsa. Era a situação mais grave de todas, porque bastava você contratar qualquer cursozinho de internet, pronto, né, e botar a pessoa para fazer, que a pessoa estava... Está livre de salário. Estava livre de salário. E como é que a pessoa ia ficar? Como era que esse empregado ia sobreviver durante esse período? Então, o governo... tem horas que eu fico sem entender o que é que acontece com esse governo, que eles parece que assinam as medidas provisórias e depois não entende que assinou, ou esquece que assinou, ou não sabe o que fez, ou não disseram a ele o que foi que ele fez, porque depois ele vem e revoga logo em seguida. Mas era isso. Mas aí depois veio a próxima medida provisória, que foi a 936, que veio trazendo a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, mas agora com o governo pagando uma parte, através daquelas questões do seguro-desemprego, né? Todos os cálculos sendo feito com base no seguro-desemprego. Tem um detalhe que eu acho que é interessante também falar, que é com relação às férias. A possibilidade de antecipação de férias também trouxe mais um facilitador, que nós não falamos naquele primeiro momento. As férias, elas podem ser pagas, elas não precisam ser pagas pela regra normal da CLT, que manda pagar 48 horas antes, incluindo o terço de férias. Ela pode ser paga até o 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias, e o terço de férias pode ser pago até a parcela do junto com o 13º salário. Perto do fim do ano, né? Até o dia 20 de dezembro, junto com o 13º salário. Ela pode ser paga, certo? Mas aí veio a medida provisória 936, e nessa medida provisória 936, 20 dias depois, ela não é muito longa, ela tem apenas 20 artigos, ela veio exatamente para trabalhar a questão da renda, né? Substituiu essa parte que falava sobre a suspensão para fazer curso, né, pela possibilidade de suspensão com o Estado pagando a remuneração daquela pessoa, claro que não pagando de forma integral, mas pagando segundo critérios que ele adota, por exemplo, para o seguro-desemprego. Então era como se a pessoa, naquele momento que ele suspende o contrato, ele entrasse numa situação de seguro-desemprego. E aí ele passa a receber o seguro-desemprego com base nos critérios de cálculo do próprio seguro. Então, se eu ganho X mil reais por mês, quanto eu receberia de seguro-desemprego se eu fosse demitido hoje? Então, o cálculo é feito dessa forma. Então, se o teto do seguro-desemprego é X, você nunca vai ultrapassar aquele valor. Se você ganhar muito mais que isso, você nunca vai ultrapassar aquele valor. O seu contrato vai acabar sendo suspenso, você ganhando aquela quantia. Mas aí tem outras previsões. Tem a previsão, por exemplo, da possibilidade da empresa, tendo empregados nessa condição, de fazer o pagamento, de fazer um pagamento complementar, e esse pagamento ter um caráter indenizatório. E ela poder, inclusive, depois abater isso do seu imposto de renda. Então, essas situações, elas estão previstas para essas situações onde a disparidade salarial seria maior, a possibilidade do empregador, vendo o seu empregado realmente em situação de dificuldade, porque o seguro-desemprego é um valor pequeno, e ele já vinha com aquele ritmo de vida acostumado, com aquela remuneração, o empregador poder complementar, e essa quantia complementar não ter característica salarial, não incidir nenhum tipo de encargo social sobre ela, e ela, inclusive, esse valor poder ser abatido do imposto de renda da empresa. Entendeu? Então, existem várias possibilidades. A lei traz, por exemplo, a possibilidade de reduzir jornada e, proporcionalmente, reduzir salário. Então, ela fala sobre redução de jornada de 25%, 50% ou 70% e
Nessas situações, a empresa paga, digamos, se ela reduzir, vamos fazer a conta com 50% que fica mais fácil. Se ela reduz 50%, ela vai pagar metade do salário e a outra metade ela vai ser utilizada aquele valor para ver no seguro-desemprego qual seria o valor que aquela pessoa receberia. Certo. Por esse 50%. Aí esse percentual vai ser calculado com base no seguro-desemprego que a pessoa recebe. Se a pessoa está numa situação de salário mínimo, ele vai receber meio salário mínimo do empregador e meio do seguro-desemprego, porque não teria como receber menos do que isso. Mas digamos um empregado que tenha um salário de, sei lá, 5 mil reais, o empregador vai pagar 2.500 e o seguro-desemprego, o Estado vai pagar quanto? Ele vai pagar o que um empregado que ganhasse 2.500 teria, naquela condição, teria de receber como seguro-desemprego. Aí o complemento acaba sendo um pouco menor. Ele não fica ganhando a mesma coisa que ganhava, porque o empregador paga 50% exatamente. O Estado paga 50% do seguro-desemprego, paga 50% do salário. Aqui acabou, deu uma alguém ligou para mim aqui uma agora. Variada. Alguém... Me diga uma coisa, agora vamos dar ajudada orientada, tanto para as empregadas domésticas como para quem tem empregada doméstica. Pânico generalizado, todo mundo assustado e tal, orienta a empregada doméstica a lavar a mão, usar álcool gel, alguns deram até para as empregadas, leve para casa, está aqui, use assim, assim, assim e tal. Depois chegou um momento que falou, olha, vamos separar, você vai para sua casa, a gente fica aqui e tal. Qual é o correto de fazer com ela? Fica um negócio suspenso, doido no ar, de 15 dias, 30 dias, dá férias, como é que fica esse momento aí? Vai se empurrando com a barriga e depois resolve? E aí depois esse patrão não vai querer pagar porque ela não veio trabalhar? Como é que a gente resolve isso da melhor maneira? Eu vou dar o exemplo que eu fiz aqui na minha casa. Certo? As empregadas, aqui em casa nós temos uma empregada que cuida de minha filha, babá, ela, e uma outra empregada que cuida da casa. Nós estamos sem nenhuma nem a outra. Estamos fazendo todos os serviços domésticos, trabalhos domésticos aqui regularmente. Até porque eu acho que se eu quero ter isolamento com minha família, eu não posso exigir delas coisa diferente também, né? Então, é uma questão até de bom senso. De bom senso e de humanidade. Então, elas estão nas casas delas, cuidando dos filhos dela, cuidando da família delas, assim. Eles, na verdade, uns cuidam dos outros, né? No momento desse, você está cuidando deles também, né? Eu estou cuidando deles, eles estão cuidando da gente e nós estamos cuidando das nossas famílias. Então, o que foi que eu fiz? Eu antecipei as férias. Pronto. Elas têm férias para vencer em maio, agora. Elas têm férias para vencer em maio. O período aquisitivo delas terminaria em maio. Aí eu fiz a concessão das férias. Elas estão com férias antecipadas durante 30 dias. Te atrapalhando. E quem entrou esse ano... não tem um ano, tem 6 meses, 4 meses também, a gente pode dar férias? Pode antecipar, independente do período aquisitivo ter terminado. Então, legal. Tem um mês só de trabalho, já pode dar as férias. Pronto. E já vai estar valendo para as férias dos próximos 12 meses, já vai estar contando essas férias como tiradas, entendeu? Como gozadas. Entendeu? Então, foi assim que eu fiz aqui. Agora, existe a possibilidade de você se valer das outras formas que estão previstas também para você reduzir carga horária e outras coisas mais. É preciso ver como é que o governo vai operacionalizar isso. Entendeu? Como é que isso vai ser operacionalizado. Como é que, eu acho, nesse momento agora, achei muito mais prático conceder as férias e procurar ver como é que essa situação se estrutura na prática, para depois disso poder fazer. Até porque essa situação de você reduzir salário ou de você suspender contrato, você tem que comunicar ao Ministério da Economia. E depois da comunicação ao Ministério da Economia, conta 30 dias para ter o primeiro pagamento. Então, você tem que fazer o contrato individual, estabelecendo que o contrato está suspenso ou pode ter a redução da carga horária, e em 10 dias você tem que informar ao Ministério da Economia para que, daquele momento da informação, ele conte 30 dias para fazer o pagamento. Então, é necessário que você esteja um pouco mais ciente do que está acontecendo, para você não acabar atropelando e fazendo besteira, como a gente acaba vendo a coisa acontecer. Quem assinou carteira e tal, está nesse simples, né, essa maneira mais prática que tem de assinar carteira hoje em dia, acaba que você
sem querer, manda ela tirar férias, mas também não cuida da burocracia. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente. Isso dentro de uma relação doméstica é extremamente complicado. Então, eu aconselho, na relação doméstica, antecipar as férias, mas procurar antecipar feriados, antecipar férias, eu acho que é mais interessante. Mais interessante para todo mundo, forma. Né? Ela continua com a renda dela, cuida da família dela, você cuida da sua família também, né? Exatamente. E ela tem a certeza de estar com a renda dela. Porque assim, o pessoal não se engane que quando você demite alguém, quando você demite um empregado doméstico em uma hora dessa, podendo pagar. Lógico, se você também está desempregado, dou toda a razão que você demita. Mas você podendo pagar, vai ter consequências, né? Eu acho que o mundo está dando um jeito de falar para a gente que a gente está tudo interligado, né? Então, quando você bota... A gente já tinha 11 milhões de desempregados, Clodoaldo. Quantos desempregados a gente vai sair dessa história no Brasil? A gente não faz ideia. E não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. O mundo inteiro, o pedido de seguro-desemprego está uma loucura, né? Então, como é que vai ser isso aí no final, com esse monte de gente desempregada? E se você puder manter a sua empregada, faça isso. Você vai estar ajudando de uma forma humana, né? Aquela pessoa que cuida da sua mulher, que cuida da sua mãe, que cuida dos seus filhos. Então, tente manter e ter um pouco de consciência, podendo ter a consciência e manter o salário dessas pessoas que estão com a gente. E a gente tem visto, Alexandre, eu estou aqui em Aracaju mesmo, sabe? Eu vou falar de alguns casos, não vou mencionar as empresas, para não ficar... Não vamos mencionar as partes. Mas, por exemplo, tem um caso aqui bastante claro de fraude sendo perpetrada por uma empresa, que ela está simplesmente demitindo todos os cipeiros. Ela resolveu demitir todos os cipeiros pela previsão do artigo 501, que fala em força maior, e que nessa situação de força maior, ela pode demitir os estáveis pagando uma rescisão simples. Uhum. Pela força maior também, já teve outros casos de trabalhadores que me ligaram, dizendo que a empresa estava demitindo parte de seus empregados, pagando, quando ele não é estável, ele tem direito a receber metade da indenização. Então, veja, empresas aproveitando para se desvencilhar de seus cipeiros, sobretudo aqueles que têm mais empenho na defesa dos colegas, procurando se desvencilhar deles pagando a rescisão simples, e outras procurando demitir as pessoas que estão em condição normal, que não são estáveis, pagando metade da indenização. E aí é preciso... Para quem está em casa, o que é cipeiro? Cipeiros são aquelas pessoas que fazem... Cipeiro, cipista, tem que chamar de cipeiros, falam cipistas, fazem parte da CIPA, que é prevenção de acidente de trabalho, que eles têm estabilidade por 1 ano de mandato e mais 1 ano depois que o mandato termina. Então, essas pessoas, eu já recebi ligações essa semana, pessoas estão sendo demitidas. Não, mas olha, tem previsão. Quem é estável pode ser demitido. Só que tem que fazer o seguinte, o artigo 502 ele não pode ser interpretado de forma extensiva. Ele tem que ser interpretado de forma restritiva. E a gente não pode confundir força maior com dificuldade financeira. O risco da atividade econômica é do empregador. Está previsto na CLT, no artigo 2º da CLT. O risco da atividade econômica é do empregador. E não pode esse empregador, porque está passando por uma dificuldade financeira, alegar força maior, ir para o artigo 502 e sair demitindo seus empregados estáveis, todos, pagando a rescisão simples e demitindo outros empregados que ele não tem ou que já estava querendo tirar e aproveitar para vou fazer uma limpa agora. É agora. Vou tirar essa turma da CIPA toda. É isso que eu entendi, que a brecha no Brasil foi agora. Eu vou tirar a CIPA toda e vou pagando só uma rescisão simples e vou tirar os meus desafetos pagando meia rescisão. Então, isso está acontecendo. E isso, mais à frente, vai ser objeto de ação na Justiça do Trabalho. Então, essas empresas estão achando que estão fazendo um grande negócio e são empresas que estão bem financeiramente. Eu não estou falando daquele pobre empresário que está passando dificuldade, não. Porque micro e pequeno empresário. Muito que está passando dificuldade e a gente está vendo isso também. Esses empresários que já estava antes disso, né, Clodoaldo? Agora, defendendo o lado dos empresários, a gente falou muito de trabalhador. Micro e pequeno empresário, esse ano e ano passado, sofreu. E ainda vê essa agora. Quem já estava para fechar, que a gente brinca, que não fechou porque não tinha como pagar as rescisões e tudo mais, agora fechou mesmo e não tem como reabrir, né? Muita coisa não vai ter. É como uma enchente. Acabou, não vai nem se levantar. Nesses casos específicos, onde efetivamente a empresa quebrou e quebrou mesmo, aí tem aquela previsão do artigo 486,
que é chamado de fato do príncipe, que é aquela situação em que a rescisão contratual ela deve ser paga pelo Estado. Pronto. O Estado paga a rescisão contratual. Tem previsão na CLT para isso, que é o que chama de fato do príncipe. Mas existe uma jurisprudência que é muito instável com relação a isso. Algumas dizem que só se for um ato do Estado que não seja revestido de interesse público. Aí é meio complicado você dizer isso. Peraí, não tem que ter interesse público. Então, a situação em que o Estado age sem interesse público, o governante teria que estar cometendo um desatino para fazer algo desse tipo. Então, normalmente o Estado age com interesse público. Então, consequentemente, esse artigo não seria aplicado nunca. Mas tem quem diga que não é necessário isso. Basta que efetivamente tenha acontecido o fato do príncipe, algo imprevisível para aquele empregador, e que tenha feito com que a atividade da empresa ficasse efetivamente inviabilizada. Não é você fechar por um tempinho, abrir depois, não. É efetivamente assim, quebrou. Pronto. Inviabilizou tudo, inviabilizou a empresa. Nesse caso, aí é possível. Aí vai para o Estado. Pleitear a aplicação do artigo 486, mas, mesmo assim, vai poder ser objeto de discussão mais à frente, se o Estado realmente seria responsável por isso ou não. E a jurisprudência, como eu falei, é muito divergente nesse sentido, muito divergente. Então, no caso de quebra efetiva da empresa, é a mesma coisa. Olha, o nosso Edson está com uma questão interessante aí. Pode-se também, só mais um detalhe, pode-se também ir pela força maior. Porque se você for na lei, no artigo, na medida provisória, a medida provisória ela fica empurrando para o artigo 502. Ela fica sempre empurrando para o artigo 502. Porque quando ela empurra para o artigo 502, e ela faz isso, eu não estou lembrado agora qual foi o artigo que eu vi ela fazer isso. Se eu não me engano, é o artigo 10 da medida provisória. Ela fala o seguinte, não, foi já no artigo 2º dela, no artigo 2º da medida provisória, ela já faz referência ao artigo 501 e 502. Se eu não me engano, artigo 501. Já faz referência ao artigo 501, que é a força maior, excluindo o fato do príncipe, dizendo que ela diz respeito à força maior. Para quê? Para atribuir ao empregador a responsabilidade pelo pagamento da rescisão. Então, nós temos uma medida provisória que exclui a aplicação do artigo 486 e diz que o artigo que deve ser aplicado é o 501. Diz que é o 501. Isso vai ser discutido também, pode ser discutido judicialmente. E no momento que o governo decretou calamidade pública, né? Está decretado calamidade pública, né? Então, exatamente. É uma beleza. Agora, então, está com uma questão para você ler aí e responder, mas pode falar. Não, pode falar. Conclua. Mas como é que eu vou ler aí? Então, assim, ó, Edson solta essa aqui, ó. Empresas que não tiveram suas atividades paralisadas, pleiteando suspensão de pagamento de acordos firmados anteriormente, aproveitando o momento da dificuldade de outras empresas para surfar na onda, né? Então, eles estão aproveitando esses acordos e pedindo a suspensão de pagamento. Acordos já firmados. São acordos coletivos? Deve ser alguma coisa nesse sentido, né? Mas é o seguinte, talvez está todo mundo tirando proveito do momento, a calamidade pública, na verdade, e empurrar para baixo do tapete tudo aí. É como eu sempre disse, não se pode confundir dificuldade econômica com força maior. Não se pode confundir as coisas. Então, essas situações que estão aí previstas, por exemplo, as convenções coletivas elas podem ser prorrogadas, tudo isso está falando na medida provisória. Convenções coletivas que estão em andamento, ou que estão terminando, ou que terminaram, elas podem ser prorrogadas, como elas podem ser repactuadas. Aí, nesses casos, é necessário o sindicato de empregado, empresa, fazer novos acordos. Agora, ele está falando de acordo homologado em juízo, viu? Edson botou aqui agora, acordo homologado em juízo. Mas não tem a menor condição. Acordo homologado em juízo, na minha concepção, os prazos que estão ali previstos têm que ser cumpridos. Todos eles. Eu já escutei, mas calamidade pública já me perguntaram se a suspensão de prazos processuais suspendia também os prazos para pagamento das parcelas dos acordos firmados na Justiça do Trabalho. A minha concepção não. Vai dar um nó. Uma coisa não interfere na outra. Isso vai dar um nó. E o cidadão brasileiro precisa entender que quando a empresa faz isso, o empresário faz isso, depois vai para a Europa, vai morar no exterior, sei lá se é o caso, só estou aqui especulando, a gente tem que lembrar da Varig, tem que lembrar dessas grandes empresas aí, que o rombo dessas empresas fica para o Estado. E quando fica para o Estado, fica para a gente, Clodoaldo. Exatamente. Fica para a gente. Aumenta os nossos impostos, arrebenta na nossa conta.
Então a gente não tem que achar engraçado quando alguém dá um golpe desse, ir na festa de aniversário ou ir no casamento, aplaudir e tal, e falar, pô, esse cara é genial e tal. Não, ele deu um golpe e ficou para os bestão pagar. Então a gente tem que parar de bater palma para todo mundo. Sim, eu acho que está na hora, né? Sem dúvida nenhuma. A gente, infelizmente, quando a gente vê alguém bem sucedido cair, muita gente tem prazer em ver isso acontecer. E do mesmo jeito que quando a gente vê alguém, a gente não, eu me excluo desse pensamento. Mas quando eu falo que a gente vê isso muito no Brasil acontecer. Não obstante que a gente tem um povo maravilhoso. Eu adoro meu país, jamais sairia daqui. Mas o que a gente observa muito é que as pessoas têm um certo prazer em ver quem tem sucesso no trabalho cair. E a gente também vê as pessoas valorizarem aqueles que conseguem ter sucesso, muitas vezes por via desonesta. Como se valesse a pena. E como se fosse valoroso e se a pessoa fosse esperto. É uma distorção. Uma inversão completa. Uma distorção, inclusive, do conceito da palavra esperteza no Brasil passou a ser sinônimo de desonestidade. Verdade. Quando, na verdade, uma palavra não tem nada a ver com a outra. Deixa eu só dizer quem vem aqui para a gente continuar. Dizer Bom, que hoje Ana Lúcia, minha vice-presidente da OAB aí, minha querida. Ana Lúcia! Rapaz, eu vou contar um segredo para ninguém, sabe? Hoje ela é autoridade e tal, vice-presidente, manda em tudo aí, tem um poder enorme de abrir e fechar as coisas. Ela é poderosa, essa Ana Lúcia. Mas ela foi minha aluna de comunicação. Eu vou falar para todo mundo saber. Você foi minha aluna, viu, Ana Lúcia? A gente está aqui hoje com o Clodoaldo, essa fera aí, advogado trabalhista, que tem um passado aí fabuloso, foi prefeito de Itabaiana, Areia Branca. Grande Itabaiana, né? Não, que nosso Carlos Veloz de Itabaiana está aí. Itabaiana que faz parte da grande Areia Branca. Itabaiana, Riachuelo, Malhador fazem parte da grande Areia Branca. Ele é especialista em direito material e processual do trabalho, né? Normas trabalhistas, e está falando sobre esse momento atual aí. Amanhã a gente vai estar aqui com Luciana Guzmão, ela tem mestrado em ergonomia lá na Universidade Técnica de Portugal, e ela vai falar dos cuidados que a gente tem que ter em casa com relação à ergonomia, postura, manter a postura, não ficar jogado lá no sofá todo torto, para depois não ter consequência. Já eu li que a Ana Lúcia mandou aqui, eu tenho que ir logo, ver se não passa. 2 grandes ícones e referências para mim, sou fã incondicional dos dois. Está aí nossa Ana Lúcia. Linda Ana Lúcia, amamos você. Na quarta, a gente tem aqui Alexandre Porto, ele foi presidente da Associação Comercial, do Fórum Comercial, é publicitário, tem um programa na TV Globo pela manhã. Eu estou perguntando para ele o seguinte: a maioria dos consumidores estão consumindo menos, estamos vivendo uma nova realidade no mundo, né? E comprando mais pela internet. Como é que fica o varejo da nossa cidade? Na quinta-feira, a gente vai estar aqui com Gabriela Zelice, ela é pedagoga, e eu estou perguntando para ela como é que fica esses alunos, esses nossos filhos em casa. A gente põe para eles uma rotina, para eles estudarem todos os dias, com um horário e tudo mais, ou a gente vai levando no banda-voo de férias, todo mundo sem estudar e tal, tá uma festa, vamos aguardar a quarentena até setembro, e todo mundo aí de pijama o dia inteiro. Depois, na sexta, a gente vai estar aqui com uma delegada falando sobre o aumento da violência contra a mulher. Em algumas cidades como Rio de Janeiro, a violência contra a mulher cresceu 50%, e algumas até mais do que 50%. E no sábado, a gente vai estar com uma psiquiatra aqui também, ela está confirmando esse tempo dela no sábado, que eu quero saber que mal a gente pode estar fazendo com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos parentes menores de idade, falando de tanta coisa ruim o tempo todo, falando de morte, falando de álcool gel, falando que não pode andar na rua, que consequências a gente pode levar para as crianças. Isso vai ser no sábado, a gente tem uma semana muito produtiva. E ainda temos aqui um tempo ainda com o nosso querido Clodoaldo, advogado trabalhista. Clodoaldo, o que a gente pode falar aí, então, para outra advogada trabalhista aqui, ó? Sofredores, né? Grande advogada trabalhista, comprometidíssima. A DESO em Sergipe tem realmente um corpo de advogados, sob o comando da doutora Fabiola aí, que valoroso corpo de advogados, sem dúvida. Ana Lúcia, dizer que orgulho tenho eu de saber onde você chegou, o que você é hoje. Você é uma mulher, uma mãe formidável. Obrigado por conhecer você. Uma referência para todos nós, só temos a aprender. Nesse balaio todo, o Clodoaldo, eu acho que a gente não tem certeza de nada, né? A gente tem muitas questões aí, mas uma coisa que você levantou, que eu acho muito interessante, é o seguinte:
que o empresariado não fique surfando, como o Edson colocou aí na crista da onda, porque ainda tem brechas para consequências, tem brechas ainda para tudo isso ser revisto depois e não achar que tudo que foi feito agora é certo, não vai ser modificado. A gente deve pensar assim? Sim, tem um detalhe que é bom a gente sempre lembrar. Veja, a coisa que está mais me preocupando é a utilização indevida da redução de horário de trabalho e a utilização indevida dessa suspensão. A simulação dessa suspensão é algo que se precisa ter muito cuidado. Claro. Porque é fraude e é estelionato. É fraude e é estelionato. É crime. Isso quer dizer, então, que é importante que o empregador saiba que se ele suspender o contrato de trabalho do seu empregado e mandar ou reduzir a carga horária desse empregado só para dizer que está fazendo sem fazer na prática, botar um empregado em casa, montar a estruturazinha dele lá e mandar ele fazer teletrabalho, se ele fizer isso e isso for demonstrado amanhã numa ação trabalhista, ele pode responder por estelionato. O juiz pode comunicar à autoridade policial e ser apurado um processo por estelionato. Okay? Por quê? Porque houve uma apropriação de recurso público através de uma fraude. Okay? Então é preciso tomar cuidado, porque é semelhante à situação em que o empregado e o empregador combinam para não receber o seguro-desemprego, ou melhor, para não assinar a carteira para receber seguro-desemprego. Tudo isso é fraude e é estelionato para ser apurado por apropriação de recursos da União. E quem apura isso é a Polícia Federal e o processo corre na Polícia Federal. Então é bom que se tenha cuidado com isso. É a mensagem mais importante que eu acho que eu tenho que deixar, porque esses valores que estão sendo disponibilizados é para preservar empregos, é para preservar a condição de vida das pessoas, é para dar às pessoas a condição de se alimentar, de dar o sustento mínimo, de dignidade mínima para as suas famílias. Né? Não é para desonesto procurar lançar a mão do dinheiro, porque está fácil. Eles numa situação pior ainda. Exatamente. Então, não façam isso. É o que eu recomendo para os empregadores. Não façam isso. Se vocês fizerem, vocês estarão cometendo uma fraude, estarão cometendo um ilícito penal e podem responder por isso. Eu acho que é um momento que o mundo está passando. A gente falou com o pessoal de Barcelona, ontem falou com o pessoal de Canadá. Me deram a entender que os empresários nesses lugares tiveram a consciência imediata de não ir para a rua. Não está tendo nem questionamento se deve ir para a rua ou se não deve ir para a rua. Eles têm certeza que a vida está em primeiro lugar. Tive aqui com o Nestor Amazonas, jornalista, foi surpreendente da Abril. Ele falou, olha, está mudando o eixo. Era a economia, econômica, os bancos e tal, mandando no mundo. E a gente está dando um eixo maior para a vida, para a saúde e um momento de reflexão para todos nós sobre isso. Que a vida do ser humano tem que estar em primeiro lugar, né? E não o meu negócio, a minha loja, a minha aplicação financeira, eu sou mais importante que a minha empregada doméstica, não. Está se vendo que somos todos iguais, branco, amarelo, preto, verde, chinês, brasileiros, né? Tudo no mesmo balaio. Que nós aprendamos com isso que a gente está passando, que não existe ser humano melhor que o outro, né? Nós todos somos iguais, de verdade. E aí vem é preciso vir uma pandemia dessa que traz tanto malefício para, de certa forma, tocar um pouco na consciência de cada um. Eu espero que seria melhor que ela não existisse, obviamente. Porque as perdas são enormes. Nós estamos temendo por nossos idosos, temendo por nossas famílias, temendo por nossos amigos, temendo pela população do mundo como um todo. Né? Mas se der para extrair algo de bom disso tudo, que seja essa consciência de que nós somos todos humanos e que nós somos todos iguais e que ninguém é melhor que ninguém e que isso promova a solidariedade. Pronto. E é como eu digo, e vamos ser solidários. Pode sair, vai no supermercado fazer compra para você. Veja se o vizinho precisa. Compre umas cestas básicas, todo supermercado tem, bota no fundo do seu carro. Antes de ir para casa, dê uma volta. E diga às pessoas que peguem, você não precisa nem entregar. Abra a mala do carro, pegue uma. Só vai, você vai, de certa forma, se todo mundo fizer um pouquinho disso, ameniza esse sofrimento que está aí. E pode ter certeza, aquela pessoa que está ali pegando aquela cesta básica, ele não vai consumir ela toda sozinho, não. Ele vai dividir com o vizinho. Geralmente é isso, são os que mais dividem. São os que mais dividem, são exatamente os que têm menos condição, são os mais solidários. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso por essas pessoas. Vamos fazer um pouquinho. Cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue amenizar o sofrimento que tanta gente está passando.
Legal. Tem as palavras de Clodoaldo. Eu tenho um carinho especial para o Clodoaldo, um advogado bem sucedido, uma pessoa correta, íntegra, né? Você conversando com ele, você vê que é uma pessoa de retidão, sabe? Os valores deles são coaduno com isso, que sirva de alguma maneira e tire proveito. Uma coisa muito interessante que eu li essa semana é que há um mês atrás a internet separava as pessoas, né? Então isso tudo vem para dizer que nada é duradouro, né? O que a gente tem certeza hoje, amanhã não tem mais. A internet que separava as pessoas hoje me faz falar com a minha mãe todo dia lá no Rio de Janeiro, pelo WhatsApp. Com mais de 70 anos ela aprendeu a usar, fica maravilhada quando fala com a neta. Então a internet está hoje unindo as pessoas, né? Muita coisa mudando, né, Clodoaldo? A gente vai sair dessa com um mundo totalmente diferente. Economicamente, pela economia também vai ser tudo diferente do que a gente viu. O mundo que a gente viu até janeiro não existe mais. Diga aí, Clodoaldo. Alexandre, deixa eu dizer uma coisa que eu estou vivendo e que eu gostaria... Obrigado, doutor Daniel. É da pessoa se emocionar até, porque de repente não há mais tempo para se corrigir. Eu tenho uma vida extremamente puxada, extremamente corrida, com muitas atribuições, não só no escritório, como minha esposa disse que eu gosto de me envolver com coisa demais. E realmente eu me envolvo com coisa demais e acabo ficando acumulado demais. E às vezes a gente esquece de quem a gente ama. Da gente estar toda semana na casa dos nossos pais, por exemplo. E eu estava fazendo isso. E eu já vinha me cobrando, eu preciso ir mais na casa dos meus pais, eu preciso ir pelo menos uma vez por semana para ver meu pai, para ver minha mãe. Eu agora quero ir, não posso. E eu não sei, que Deus livre meu pai disso, sobretudo porque ele tem um problema pulmonar muito sério. Eu não sei se eu vou ter tempo de corrigir isso. Claro, verdade. Então veja, vamos dar mais atenção aos nossos pais, vamos... A quem merece. A quem merece, aos nossos amigos, às pessoas que nos amam, vamos usar esse momento para a gente repensar muita coisa, porque eu estou aqui em dócil com a possibilidade de poder perder meu pai nessa pandemia e eu não ter sido o filho que eu queria ter sido nesses últimos 2 anos, 3 anos agora, por conta exatamente de não estar dando a atenção devida que devia dar a ele. Então, Clodoaldo, imagine quem tem um pai e uma mãe distante, num município, numa cidade diferente, que não vai poder nem ir a esse enterro, que não vai nem poder ir abraçar um irmão, porque não se pode abraçar ninguém também. Que dificuldade, que sinuca de bico que colocaram a gente. Exatamente. Queria mandar um abraço aí do Dr. Daniel Dávila, também, que é uma pessoa fantástica. Essa semana tirou muita dúvida da gente. Ele é otorrinolaringologista. Obrigado, doutor Daniel, que acompanha nosso programa todos os dias. Mas, doutora Roberta aí, doutora Sandra também. Roberta é Beta, irmã esposa de Alexandre. Ah, boa. Legal. Bom estar com vocês aqui. Clodoaldo, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, porque quando a gente atende milhares de seguidores, o Instagram derruba. Mentira. É quando faz 1 hora eles derrubam. Queria suas considerações finais aí para a gente terminar. Agradecer de coração pelo seu tempo, seu carinho. Você podia estar estudando, atendendo gente. Dizer que quem está com dúvidas ainda trabalhistas, onde pode tirar essas dúvidas? Você vai embora daí, eu estou cheio de dúvida com a minha empregada, com o que fazer com meus funcionários e tal. Onde é que eu procuro um advogado? Encerre dando um fechamento mais clareador para quem está nos acompanhando. Advogados trabalhistas tem vários em Sergipe. Eu não vou dizer me procure. Na sua época era lista telefônica. Também não mande procurar na lista telefônica que não tem mais. As pessoas entram no Google, busquem pelos advogados. Tem vários bons advogados trabalhistas em Sergipe. Legal. Vários, uma enxurrada. Meus colegas são todos muito bons. Então, os advogados trabalhistas de Sergipe irão orientar tanto os empregados como os empregadores muito bem, basta procurá-los e certamente eles farão isso. E a mensagem final é de união. Empregados e empregadores se unam. Que um não é inimigo do outro. Ninguém tente dar golpe em ninguém. Sejamos solidários. Nós estamos em momento de união. Nós não estamos aqui em momento de divergência. Já houve esse momento, passou, as eleições, isso aconteceu demais. Agora está na hora de nós sermos todos brasileiros, unidos, seres humanos. Seguindo todos no mesmo sentido. Vamos nos somar para que a gente consiga sair dessa pandemia da melhor forma possível, renovados e, inclusive, evoluídos espiritualmente mais evoluídos.
maior união, com uma congregação maior, um pouco mais de desapego às coisas materiais, né? Desapego às coisas materiais. A oportunidade é disso mesmo, né? E dando mais valor e procurando correr para abraçar aqueles que a gente mais ama o mais rápido possível. Isso aí, legal, bacana. Feliz por você, feliz por todo mundo que acompanha.